Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Mais uma terça-feira fria de oração e de culto de oração. E eu convido você a colocar-se bem à vontade na presença do nosso Pai Celestial, porque mais uma terça-feira Ele nos concedeu e nos trouxe aqui, em paz e segurança, novamente para os nossos lares de volta. E a gente tem o prazer nessa hora de nos conectar com Ele e entrar na presença dEle. Então, acalma o seu coração, relaxe teu espírito, invoque a presença do nosso Pai aí na sua casa, onde você está, que essa noite seja uma noite abençoada. A palavra de Deus encontrando nossos corações, fazendo abrigo, fazendo morada, e em nome de Jesus. Vamos então nos colocar na presença de Deus? Ora aí na sua casa, coloque-se diante de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nos colocamos diante de Tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Mais um dia, Pai, chegamos, mais uma terça-feira findamos diante de Tua presença nessa terça-feira de culto de oração. Nessa noite aproveitamos para colocar, ó Pai, diante de Ti todas as nossas queixas, as nossas dores, mas também as nossas vitórias, porque o Senhor nos tem concedido vitórias. E Pai, em nome de Jesus, se existe algum irmão que esteja nos escutando nessa hora, que esteja passando por um momento de tribulação, permita, Pai, que o Seu renovo e o Teu consolo encontrem com esses corações. Permita, Deus, que as vitórias do dia a dia sejam maiores e que a gente possa enxergar, Pai, porque muitas vezes elas acontecem, mas a gente não enxerga, porque as derrotas são mais traumáticas, né? Mas as vitórias do dia a dia, as pequenas coisas são tão grandes também, mas não nos permita, Deus, que sejam ofuscadas, em nome de Jesus. Que nosso coração seja um coração grato, um coração igual ao Teu, aquele coração um coração reto e limpo, que Te encontra em todas as coisas, que Te encontra, Pai, quando vê a luz do sol brilhar, que Te encontra quando vê uma casa para se abrigar, um banho quente para tomar. Queremos encontrar, Pai, a Tua bondade em todas as coisas, pois certamente em todas elas o Senhor está. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Seu amor e Tua bondade. És perfeito, Jesus. És perfeito. Amém. E Ele é adorado por nós. Vamos adorar? Ele entregou o Seu Filho na cruz e nos deu a bondade de sermos eleitos, chamados filhos de Deus. Por conta disso estaremos no céu com o nosso Pai. É graça. Nada podemos fazer para merecer isso. Ele nos concedeu esse direito. Vamos cantar? Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao todo caos. Cantem. Que traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar,
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, cantamos a ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Canta minha alma, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Canta minha alma, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Deixa só alma cantar ao Senhor. Canta minha alma, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Canta minha alma, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Ó, que tremenda graça que nos encontrou. Muito obrigado, Pai. Agora tem a vida eterna e minha alma canta ao Senhor. Grandioso é o teu amor, infalível é a tua misericórdia, que nos alcance e nos encontre os corações. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Algumas canções são com orações, e essa é uma delas. Permita fazer seu coração cantar nessa hora. Feche seus olhos se você já sabe a letra dessa música. Deixe seu coração cantar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito obrigado, Pai. Somos muito gratos ao Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos de Ti. És formoso. És o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E muito obrigado, Pai. Porque mesmo sendo tão grande e sendo um Deus tão perfeito, que criou todo o universo, o Senhor nos carrega nos colos, o Senhor nos coloca debaixo de Tuas asas, nos protege e olha por nós o tempo todo. Temos um coração grato, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom nós estarmos juntos neste culto de oração, adorando ao nosso Deus com cânticos, exaltando o nome de Deus que tem ouvido o nosso clamor, que tem recebido a nossa oração, a nossa adoração. E é bom ter você conosco nesta noite. No momento em que nós vamos também compartilharmos o texto do Senhor, compartilharmos a palavra do Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos faz permanecermos firmes diante de toda e qualquer situação. No dia 22 de junho, numa terça-feira, eu estive compartilhando o texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 16 e o verso 17, onde eu pude expressar um desejo de Paulo, onde eu pude compartilhar um desejo de Paulo a favor desta igreja, pedindo à igreja, pedindo ao Senhor, para que essa igreja recebesse da parte dele o consolo, como também que essa igreja pudesse permanecer firme diante das lutas, das provas que ela estava enfrentando. E hoje eu quero dar continuidade a esse texto, a falar um pouco sobre a situação desta igreja de Tessalônica. E o texto que eu quero compartilhar, ele está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 16 e o verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Verso 18, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Deus, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações, que fale conosco, nos alimenta, nos fortalece nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo para esta pequena igreja, uma igreja nova, a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 6, Paulo diz que, estando ele em Atenas, ele decidiu enviar Timóteo para Tessalônica, porque Paulo estava movido
por uma preocupação que ele tinha com a situação dos crentes daquela cidade. Por quê? O apóstolo Paulo sabia que as tribulações, as dificuldades que aquela igreja estava passando, as tribulações que recaíam sobre os cristãos dali, podiam desanimá-los, podia enfraquecer a fé, e por isso ele envia um ministro até lá, envia um ministro até eles, a fim de encorajá-los e também de consolá-los. Foi o que nós vimos na terça-feira, no dia 22. Também nós podemos ver, no 1 Tessalonicenses 3,6, que Timóteo, ele havia regressado, trazendo boas notícias, o que deixou, então, Paulo aliviado e o moveu, então, a escrever a sua primeira carta àquela igreja, compondo logo em seguida uma segunda carta. E ele escreve essa carta na sua segunda viagem missionária. Lá no texto em Atos, o capítulo 15, do capítulo 15 ao capítulo 22, traz então essa situação que o apóstolo Paulo escreve, esta carta a Tessalônica, quando ele estava na sua viagem, fala que ele escreveu durante a sua permanência na Caia, por volta do ano 51. E mesmo sem ter conhecimento dos irmãos daquela igreja, ele já demonstra um grande amor, um amor profundo por aqueles irmãos, um amor profundo por aquela igreja, dando provas de que o amor cristão, ele não precisa de tempo para crescer e para amadurecer. É um amor forte e que ele cresce rapidamente como um capim. E como que se vê isso? Através da oração que o apóstolo Paulo, ele faz diante de Deus a favor desta igreja. Ele demonstra esse grande amor. E um dos desejos, eu quero aqui compartilhar, mais 3 desejos, do seu coração a favor desta igreja que ele tanto ama. E o primeiro desejo que eu compartilho diante do texto que nós lemos é que ele afirma diante de Deus que ele quer que os seus leitores tenham paz. O desejo dele é que a igreja em Tessalônica, ao receberem aquela carta, que eles possam ter e serem envolvidos com a paz. Diante das dificuldades, diante das lutas, eles deveriam ter paz. E não é difícil imaginar o motivo desse pedido, desta oração que o apóstolo Paulo faz. Porque os tessalonicenses, eles viviam sob pressão, numa cidade que hostilizava a fé cristã, considerando os seguidores de Cristo, pessoas que alvoroçavam o mundo, pessoas que estavam trazendo transtorno para o mundo. Em Tessalônica, os judeus incrédulos, eles eram atuantes no trabalho de atacar a fé cristã, de atacar os crentes e de incentivar multidões a fazer o mesmo. E em Atos, o capítulo 17, no verso 5, diz que os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Ou seja, eles chegavam a chamar homens vadios, homens perversos daquela cidade, para atacar os crentes. Eles também se dispunham a ir nas cidades vizinhas com o único objetivo de perturbar o trabalho missionário, o trabalho que os missionários estavam fazendo. Tamanha a sua dedicação na luta contra o evangelho, para que as pessoas não fossem alcançadas pelo poder da palavra, da ministração, da propagação do evangelho. De fato, se havia alguma igreja que precisava de paz, essa igreja era de Tessalônica. Como os irmãos em Cristo precisavam de paz. Paulo, então, ele expressa aqui o seu desejo, destacando que a fonte de paz é Cristo. A fonte de paz é o Senhor da paz. Que essa paz ela pode ser experimentada em todos os momentos e situações, em qualquer circunstância. E nesse aspecto, as nossas noções comuns de paz, elas são confrontadas. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a crer
que a paz, ela é um momento ou uma situação. Dependendo da situação ou dependendo do momento, eu tenho ou não esta paz. Mas Paulo confere a paz um sentido mais amplo, indicando que paz ela é uma condição interna de serenidade que milagrosamente ela pode ser experimentada em qualquer circunstância, posto que a origem desta paz está no Senhor Jesus Cristo, no Senhor da paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por isso que o coração dos crentes descansa até sobre um momento de turbulência na vida, enquanto que o coração dos incrédulos se angustia. Até num passeio pela praia ou até pelo passeio pelo jardim, o coração dos incrédulos se angustiam. Mas nós, a igreja, os servos de Deus, que tem o Senhor da paz em seus corações, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações complicadas na vida, mesmo nos momentos de turbulência da vida, podem descansar, podem ficar tranquilos, porque a paz, ela não é circunstancial, mas é uma paz que vem do Deus da paz, aquele que habita no nosso coração. Ele sim, ele transmite esta paz para o nosso coração. O segundo desejo de Paulo, o seu pedido diante do Senhor, é que o Senhor esteja com os irmãos, que o Senhor se faça presente na vida dos irmãos de Tessalônica. É sabido que Deus, ele é onipresente, estando ele em toda parte, não somente junto aos seus. E o texto do Salmo 139, de 7 a 12, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então nós sabemos que Deus, ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus onipresente, contudo sua presença, essa presença amiga, essa presença confortadora, protetora, confortante, abençoadora, não é uma realidade que se estende por toda parte. Como assim, né? Essa onipresença focal e positiva, ela é um privilégio exclusivo daqueles que creem no Senhor, daqueles que confiam no Senhor, exclusiva dos crentes. E o apóstolo Paulo, ele almeja que seus leitores, que os crentes ali em Tessalônica, experimentem esta presença do Senhor. Tendo em vista, certamente, os momentos de aflição, em que a sensação de desamparo, ela é muito forte. No momento da luta, no momento de aflição, de fato, na hora do medo, na hora da aflição, a presença quase que palpável de Deus é o único fator que faz a diferença, impedindo que o crente se afogue no mar do desespero e seja capaz então de seguir adiante, de seguir em frente com força, com coragem e bom testemunho. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida, ela nos impulsiona a prosseguir, ela nos dá segurança, ela nos dá firmeza. E o apóstolo Paulo, percebendo essa situação dos irmãos ali, que poderiam enfraquecer na trajetória cristã, diante da pressão que a igreja ela vinha sentindo, ele ora para que a presença do Senhor seja no meio do povo, porque ele sabia que essa presença ela faz a diferença. Oh, doce presença, tudo que nós queremos é a presença do Senhor. Eu quero, eu busco, eu desejo tua presença, Senhor, em todo tempo na minha vida. E ele então conclui, ele enuncia uma bênção
na qual o seu terceiro desejo, ele se expressa através desta oração e desse pedido. Ele pede a bênção. Ele almeja que a graça de Cristo esteja com a jovem e abatida igreja de Tessalônica. Ele já havia expressado esse desejo antes. Na segunda carta, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 2, ele já inicia expressando o seu desejo, que a graça do Senhor seja com os irmãos. E aqui ele repete, mostrando que nunca é demais pedir pela graça do Senhor. E se nós trouxermos a nossa memória, nós vamos perceber que a graça de Deus, ela é a causa primária de todo o bem que nós recebemos. Desde a capacidade de estarmos aqui vivos, nós estamos vivos pela graça de Deus. Nós estamos respirando pela graça de Deus. Aquilo que nós fazemos, nós realizamos pela graça de Deus. E Paulo entendia que ele estava vivendo o que os crentes deveriam viver sobre essa graça do Senhor. E ele experimentou desta graça de Deus na sua vida. E ele pede que essa graça, para que a graça fosse derramada sobre os seus amados leitores, sobre aqueles que iriam ler esta carta, sobre a igreja do Senhor Jesus. Na verdade, alguns anos depois, 4 a 5 anos mais tarde, ele pôde confirmar isso na sua vida. Ele pôde confirmar a importância da graça. Ele confirma por experiência própria que a graça sozinha, ela basta ao crente, tornando esse crente capaz de enfrentar a dor de qualquer espinho, seja de que tamanho for. Porque diante da sua luta, da sua prova, ele pede ao Senhor e Deus diz para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, graça fortalecedora, sustentadora do Senhor. É tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, dessa graça de Deus na nossa vida, da paz do Senhor, como também da sua presença. Porque nós vivemos dias em que situações tentam tirar a nossa paz, tentam roubar a nossa paz. São tantas as preocupações. Nós passamos por dias que, diante da dificuldade, nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos, mas que Deus se faz presente, que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos. E nós precisamos desta graça renovadora, sustentadora, capacitadora para vivermos dias difíceis que nós estamos vivenciando. E foi com esses 3 desejos, ou com esses 3 pedidos, essas 3 orações, que o apóstolo Paulo, ele encerra a sua correspondência, a sua carta, com a igreja de Tessalônica, sabendo que se aquela igreja, se ela recebesse essas coisas, ela jamais seria destruída, não importando quantos ataques fossem dirigidos contra ela, mas ela permaneceria firme. E levando isso em conta, meu irmão, minha irmã, nós temos de orar também da mesma forma, pela igreja em que Deus nos colocou. Orar pela igreja, orar por mim, orar por você, porque nós somos a igreja, orar uns pelos outros, porque essa igreja do Senhor, ela também precisa de paz, ela precisa dessa presença amiga de Deus, como também ela precisa da sua graça, da multiforme graça que salva, restaura, que santifica, que capacita. Graça do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa a situação que você esteja passando, o problema que você esteja passando, tenha paz. Tenha paz. Deus está com você. Sinta a sua graça renovando, restaurando, fortalecendo, te capacitando para viver e vencer todos os dias da sua vida. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades. Coloque diante do Senhor a sua petição nesta noite. E nós estaremos orando. Orando como o apóstolo Paulo orou. Pedindo ao Senhor para que encha o teu coração de paz. Para que a presença dele possa envolver a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o ambiente onde você estiver.
e que a graça dele seja renovada sobre a sua vida. É tudo o que nós precisamos. Ora comigo neste momento. Aí de onde você estiver, apresenta ao Senhor a sua oração, a sua petição, tendo certeza de que o Senhor Deus, Ele te ouve, Ele te atende, Ele te responde e Ele te abençoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela palavra do Senhor que tem nos alimentado e tem nos enchido, ó Deus, de prazer, de gozo, que tem acrescentado a nossa fé na nossa caminhada cristã. Senhor, eu quero pedir a Ti neste momento, por cada pessoa, Deus, que nos ouve, que participa deste culto, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, todos os corações que se encontram aflitos, que se encontram, ó Deus, em desespero. Pedir ao Senhor para que venha resolver todas as questões, ó Deus, que tem tirado a paz dos corações dos Teus filhos e filhas, que possam sentir a Sua presença, que possam experimentar da Tua multiforme graça em suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, traga cura, ministra, Senhor, a cura física, visita aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, que estão tratando até mesmo em casa, ó Deus, que o Senhor possa ministrar a cura. Eu oro neste momento pela vida da Aline, que o Senhor possa restaurar a tua filhinha, Deus, curando-a do Covid, em nome de Jesus. Traga cura, traga libertação, traga, Senhor, solução dos problemas. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos e filhas nesta hora. Firma, Senhor, os passos dos teus filhos e filhas em Ti. Firma para não fraquejarem diante das adversidades, mas que busquem sempre em Ti, na Tua presença, a força, a palavra, a esperança para prosseguirem a jornada cristã. Em o nome de Jesus, esta é a oração, ó Deus, que eu faço em favor da Tua igreja, a fim de que a Tua paz, que a Tua presença e que a Tua graça seja superabundante sobre cada vida, sobre cada família, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor, que a presença do Senhor e que a graça do Senhor permaneça com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.